Viva, muchacho! A Copa começou! E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? A Copa do Mundo de 2026 finalmente começou! Com uma das seleções sedes, o México batendo a África do Sul por 2-0 em um jogo que relembrou o passado da Copa de 2010, onde as duas equipes fizeram o jogo de abertura, assim como foi esse ano, e no jogo de volta, por assim dizer, depois de 16 anos, o México bateu os africanos, fazendo valer o fator casa, jogando no apoio, com o apoio de sua torcida, tomou conta do jogo e logo com 8 minutos abriu o placar do jogo com o Quiñones, marcando o primeiro gol da Copa de 2026, o El Pantera, que aproveitou um erro na saída de bola, um vacilo da defesa da África do Sul, que deu o gol de bandeja. O Sithole, ô meu amigo, não vacila desse jeito, cara. Olha o que aconteceu, o El Pantera não perdoou. E o México só não fez mais 2 gols ainda no primeiro tempo, porque a trave e o goleiro Williams salvaram a África do Sul, que, cara, estava perdida no jogo, eles não conseguiam trocar passes, criar jogadas para levar perigo para o goleiro do México, que não era o Ochoa. A lenda mexicana começou a Copa no banco de reservas, só que a África era um time muito nervoso, ansioso em campo, enquanto o México estava tranquilo, sabia o que estava fazendo no Estádio Azteca, jogando em casa, ficava com a bola, com um meio de campo bem armado, bem compacto, e buscava a jogada pelos lados do campo. O México parece ser uma seleção vertical, que joga pelos lados, principalmente pela esquerda, com o Gallardo e com o grande nome do jogo, o Quiñones, o El Pantera. O México criava suas melhores chances. E uma coisa, digamos assim, fora do jogo, que eu gostaria de dizer que, cara, que bonita ficou a camisa do México, com esses detalhes do povo nativo mexicano, o povo azteca. Linda demais a camisa do México, que além de estar com uma camisa muito bonita, tá com sua lenda Ochoa começando sua última Copa do Mundo no banco, teve o prazer, a honra de contar com a lenda, o grande Wilton Pereira Sampaio, apitando sua estreia, a abertura da Copa do Mundo de 2026. Quem disse que não ia ter brasileiro hoje em campo na Copa do Mundo? O Wilton, que até começou bem apitando o jogo, sendo elogiado, bem diferente do que é no Brasileirão. Pena que no final ele quis inventar um pouco, né? Mas depois eu falo sobre isso. Porque no segundo tempo, a África se complica ainda mais no jogo, tendo o Sithole expulso, de novo ele aprontando. Cara, num lance que ele chega fazendo uma falta desnecessária no Gutiérrez, não tinha que ter chegado daquele jeito, pediu para ser expulso e o Wilton atendeu o pedido dele, encerrando a estreia na Copa do volante africano mais cedo. E depois o jogo, que estava só o México jogando, virou literalmente, verdadeiramente, um jogo de ataque contra a defesa. Era o ataque mexicano contra a defesa africana, e os mexicanos fizeram o segundo gol aos 21 minutos com o Raúl Jiménez, fazendo de cabeça o seu primeiro gol em Copas do Mundo. Ele que foi dito na transmissão que é considerado o ídolo da seleção mexicana e que passou por momentos muito difíceis. Teve uma lesão séria na cabeça, onde teve um traumatismo craniano há 6 anos atrás. Perdeu o pai recentemente, mas deu a volta por cima, conseguiu fazer seu primeiro gol em Copa do Mundo, vibrou muito com essa conquista dele. Foi muito comemorado esse gol por ele, pela torcida, pelo elenco da seleção mexicana. Muito bacana a cena, e mostra mais uma vez que o futebol
tem esses momentos lindos que mostram que não é só um esporte, é fora de série. Mas a verdade tem que ser dita. Tudo isso foi graças ao Chaves que entrou no jogo. Mas não é esse Chaves, é o Luiz Chaves, o jogador mais jovem desse elenco do México. E o Chaves nem do gol participou. Mas eu não podia perder a chance de fazer uma referência ao Chaves mais famoso do mundo. Isso. Ajudar o México a garantir essa vitória na estreia contra a África, que ainda teve mais um jogador expulso. O Zawene foi expulso com a ajuda do VAR, onde ele deu um croque no jogador do México, a lá Seu Madruga no Chaves. Mais uma referência do Chaves no vídeo. E o Wilton Pereira Sampaio mandou mais um africano para o chuveiro mais cedo. E não contente em expulsar 2 jogadores da África, o Wilton falou, não, para equilibrar um pouco as coisas, um mexicano vai embora mais cedo. E foi o Montes, num lance que, cara, sinceramente, eu não entendi a expulsão dele. Lance tranquilo, que, na minha opinião, o jogador da África se jogou. Não era nem para ter sido marcado falta e era para o jogador africano tomar um cartão. Mais um jogador da África tomando cartão. Só que, cara, o que o Wilton queria? De verdade, eu não entendi. Ele inventou, ele quis aparecer mais uma vez no jogo. Não bastou ele aparecer na revisão lá do lance da expulsão do Zawene, aonde ele mostrou que fez aula de inglês com o Joel Santana, que o jogador da África ficou... Cara, o que esse mano tá tentando falar? Grande estreia do México, que venceu pela primeira vez uma estreia de Copa do Mundo, jogando muito bem, aproveitando que estava jogando em casa, conseguiu uma vitória muito boa que, cara, encaminha a classificação, porque o México, na minha opinião, é a seleção mais forte do grupo A, vai se classificar. Agora só saber se vai ser em primeiro ou em segundo, mas se não perder para a Coreia, é primeiro lugar do grupo, na minha opinião. E agora bora falar sobre o destaque do jogo e o ruim de serviço. O destaque, eu acho que é bem óbvio, né? El Pantera Quiñones, que participou dos 2 gols mexicanos, fez o primeiro e participou, começou a jogada do segundo. E o ruim de serviço é o Citoli, não tem nem o que falar. E no segundo e último jogo do dia, desse primeiro dia de Copa do Mundo, o jogo terminou no segundo dia de Copa. Então, se eu estiver falando um pouco mais baixo, é porque já é de madrugada e eu não quero atrapalhar ninguém que está dormindo. A Coreia venceu a Tcheca de virada por 2-1 em um jogo que começou bem xoxo, bem fraco, com as duas equipes criando pouco. A Coreia ficava mais com a bola, só que trocava passes, girava muito bem a bola, invertia bastante as jogadas de um lado para o outro para tentar achar espaço na marcação da Tcheca, que tinha muita dificuldade, muito porque o Son, o principal jogador da Coreia, que está jogando a sua última Copa, é mais um dos que vai se despedir das Copas em 2026, estava muito apagado no jogo. Nas 2 chances que ele teve, não pegou em cheio na bola, não conseguiu levar perigo para o Kovar, o goleiro da República Tcheca, com a bola parando nele, enquanto a República Tcheca estava jogando mais na defesa, pouco levava perigo para a Coreia no primeiro tempo, tanto que não deu um chute no gol no primeiro tempo todo, 45 minutos e nenhum chute da seleção europeia, a Tcheca. E, cara, no primeiro tempo eu pensei, será que é um nervosismo que está impedindo os 2 times de jogar, principalmente a Tcheca? Mas não, eles são ruins mesmo, eles são caneludos, eles são grossos com a bola no pé, e isso se provou ainda mais no segundo tempo, onde o jogo ficou mais aberto.
os espaços começaram a aparecer e a Coreia, por ser um time de mais qualidade, de mais troca de passes, continuava tendo o domínio e conseguia criar mais. Tanto que teve outra grande chance com o Son, que saiu cara a cara com o Kovar. Só que, de novo, o goleirão da Tcheca, o Kovar, apareceu muito bem no lance, cresceu na jogada e fez mais uma defesa. A Coreia teve 3 grandes chances de fazer gol com seu principal jogador e não conseguiu fazer nenhuma delas. E todo mundo sabe como funciona o futebol, né, gente? Quem não faz, toma. E aos 13 minutos, a Tchequia abre o placar do jogo com um latereio que foi para o seu capitão, Krejci, vir de trás e mandar a bola para o gol de cabeça. Ele que é zagueiro, só que usa camisa 7. E foi aí que eu entendi o jeito de jogar da Tchequia, aonde eles são um time muito alto, mundrungos, aqueles caras grandes atrapalhados. Então eles usam o ponto forte deles, que é a altura, nas jogadas de bola parada, para ter superioridade nesses lances, porque com a bola rolando é uma tristeza, eles apanham da bola. E é por isso que eles jogam na retranca. Não é nervosismo por causa da estreia, não é para não dar espaço para o adversário, é porque eles são ruins. Eles jogam por uma bola, eles fazem o gol e aí é retranca total. É tipo o Corinthians do Carille. E eles vão jogar assim a fase de grupos inteira, porque eles não vão passar da fase de grupos, com todo respeito à Tcheca. Mas apesar de toda essa dificuldade, a Coreia não se abateu no jogo. Na verdade, depois que sofreu o gol, eles melhoraram no jogo. Os K-Pops começaram a jogar com mais tranquilidade. As jogadas aconteciam de forma mais natural. Parece que o gol ajudou eles naquilo de tipo... acabou o nervosismo, agora vamos jogar tranquilo, porque a gente é mais time que a Tchequia e vamos resolver o jogo. A gente tem condição de empatar e virar o jogo. E foi o que aconteceu aos 21 minutos com um golaço do Wang In-beom. Que, cara, ele recebeu a bola, invadiu a área e com um drible tirou o goleiro, o Kovar, que estava muito bem no jogo, e o zagueiro da Tchequia do lance. E ainda para deixar o gol ainda mais bonito e humilhar a Tcheca, deixar os jogadores de Tcheca no chão, ele deu uma cavadinha, marcando um golaço, empatando o jogo para a Coreia. E ainda fez a comemoração do Ronaldo Fenômeno. Tirou uma onda fazendo um gol digno do Fenômeno. E depois do Wang In-beom brincar nesse gol, fazer esse golaço, a Coreia animou ainda mais no jogo e, cara, aí sim tomou conta do jogo. O time da Coreia se adiantou todo. O zagueiro do Bayern de Munique, o Kim... não vou lembrar o resto do nome dele. O zagueiro do Bayern, o Kim, vamos deixar assim. Estava jogando adiantado, ajudando na criação das jogadas, ajudando o Wang In-beom, que é um dos volantes da Coreia, na criação das jogadas, fazendo os volantes terem mais liberdade para jogar, irem na linha de fundo. E foi assim que a Coreia virou o placar do jogo, aos 34 minutos, com o Ho Win-young recebendo na área e mandando para o gol, virando o placar para a Coreia. Meteu ainda a comemoração do Luciano. Os K-Pop são fãs do jogador brasileiro, hein? Garantindo a vitória de virada da Coreia na estreia da Copa. É uma coisa que não acontecia desde 2010, eles não venciam no primeiro jogo da Copa. E voltaram a vencer em grande estilo os K-Pops, mostrando poder de reação e um espírito de luta muito grande para buscar a virada e ter tranquilidade no jogo, não se desesperar. Viu que era mais time, que tinha mais qualidade, não se desesperou, manteve-se jogando do mesmo jeito e aproveitou as chances que teve.
poderia ter sido uma vitória mais tranquila se o Son não tivesse perdido 3 gols. Poderia, mas futebol é isso e no fim deu tudo certo para eles. E agora bora falar sobre o melhor e o ruim de serviço no jogo de hoje. Para mim, o melhor jogador, na verdade, são os melhores. Os 2 goleiros, o Kovar da Tcheca e o, vou ver o nome aqui, Kim Sang-gyu, que, cara, eles fizeram grandes defesas. O Kovar parou o Son 3 vezes no jogo e o Kim Sang-gyu fez grandes defesas, principalmente depois que a Tcheca estava já vencendo por 1-0 no jogo. Teve uma que ele quase foi metade do corpo para dentro do gol, para mostrar que nesse jogo os goleiros foram muito bem. E para ruim de serviço, com dor no coração, é o Son, que fez uma partida muito apagada. Ele que é o principal jogador da Coreia, é o cara que a gente se espera mais nesse time, e teve 3 chances de resolver o jogo para sua seleção e acabou perdendo, e são gols que o Son não costuma perder. Por isso fica essa crítica e ele ganha esse título nada feliz. E agora, depois dessa primeira rodada da fase de grupos do grupo A, o grupo ficou com o México em primeiro, a Coreia em segundo, a Tcheca em terceiro e a África do Sul na lanterna em quarto lugar. E já na segunda rodada, México e Coreia vão se enfrentar e quem vencer já vai estar classificado para as oitavas da Copa do Mundo. E com isso a gente vai terminando esse primeiro vídeo da Copa do Mundo de 2026. Eu espero que vocês tenham gostado. Então deixa o like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Volto a falar, eu vou fazer bastante conteúdo na Copa do Mundo, então bora me dar essa moral, não percam. E também comentem o que vocês acharam desses 2 primeiros jogos, o que vocês esperam para esse grupo A, para o restante da Copa, qual jogo você está mais ansioso para ver. O meu, sem dúvida nenhuma, é a estreia do Brasil e de Portugal na Copa. E vamos bater um papo legal. Também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na tela do vídeo e na descrição. E é isso, galera, até o próximo jogo. Valeu, falou. E um abraço a todos os torcedores e torcedoras dos clubes e das seleções. Tamo junto.